Você é daquele tipo de pessoa que quer sempre agradar o outro? E nessa de querer agradar as outras pessoas, você acaba sempre ficando triste, porque você não fez o que você queria fazer, mas o que os outros queriam que você fizesse. Você é desse jeito? Eu estava aqui lendo a palavra do Senhor, lá no livro de João, e a gente vê não só no livro de João, mas em todos os evangelhos, a gente sempre vê que Jesus, ele era um cara diferenciado, porque ele era bondoso, ele era amor, ele perdoava, ele curava, mas nós sabemos que em diversas situações ele deu boas e boas respostas nas pessoas. Não porque ele era grosso, mas porque ele era sincero, porque ele precisava pregar o evangelho, porque ele precisava fazer a vontade do Pai, porque Deus o enviou à terra para fazer a vontade do Pai. E a gente pode ver lá em João 8, quando aquela mulher adúltera, quando ela pega em adultério, e várias pessoas viram e falam para o Senhor, olha, ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor vira para eles e diz simplesmente assim, olha, é o seguinte, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E essa passagem fica sempre na minha mente, né? Porque às vezes a gente tem, assim, é correto a gente tomar cuidado com o que vai dizer. Ser sincero não é dizer tudo que você quer, né? Porque quando você diz tudo que você quer, no fundo você é um mal educado, né? Você é um sem educação. Mas Jesus, ele precisava dizer, ele não precisava ficar medindo aquilo, porque ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque ele era um homem sábio. E ele não precisava ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele simplesmente disse, se você não tem pecado, então venha e atire a primeira pedra. Justamente porque ele sabia que todos tinham pecado. E se a gente for mais pra frente, a gente sabe que Jesus curou um cego de nascença, lá em João também. E todos ficaram questionando esse cego depois. E eles diziam assim, pode falar, eu sei que ele era pecador, fala pra gente. E o cego, olha, se ele era pecador ou não, eu não sei. Eu sei que ele me curou e eu sei que agora eu posso ver. E mais na frente, Jesus vai conversando com aquelas pessoas que ficam questionando, indagando a respeito da cura que ele fez. E ele falou assim, olha, vocês não... Ele fala até no capítulo 9, no versículo 41, ele diz até assim, Jesus, olha, se vocês fossem cegos, até que se justificaria, mas agora que vocês podem ver, sabe, é pior ainda, porque vocês podem ver, mas vocês não creem no que vocês estão vendo. Outra resposta que ele deu. E quando Jesus voltou lá, porque o seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias, ficavam Marta e Maria dizendo, Mestre, Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. E o Senhor disse, mulher, se tu creres, verás a glória de Deus. E ele repetiu, e ele repetiu. Sabe, Jesus não precisava ficar agradando ninguém. Jesus não precisava ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele precisava apenas falar do Pai. Ele precisava apenas cumprir o que Deus queria que ele fizesse nessa terra. E foi isso que ele fez. Mas em muitos momentos eu percebo que a gente, inclusive eu, a gente fica numa necessidade, numa loucura, num desespero de fazer o que as pessoas querem, porque não quer que elas fiquem desapontadas com a gente. E eu acho correto você procurar ser uma boa amiga, uma pessoa agradável para se estar perto. Eu acho tudo isso maravilhoso e nós devemos agir sempre assim. Porque o cristão não pode ser triste, não pode ser amargo, né? Não pode ser uma pessoa assim. Eu concordo. Mas eu discordo quando a gente procura sempre agradar o outro e fazer o que o outro quer, mas deixa de fazer o que nós queremos fazer. Às vezes o que você quer é não sair, é ficar em casa, dormir. Mas como as pessoas dizem que você precisa ir para aquele aniversário, você tem que ir, porque se você não for, você vai ser muito chato, você acaba se levantando e indo. E não que você não deva ir, gente, porque aniversário é um momento tão especial, né? Tá perto de uma pessoa que você gosta, homenagear aquela pessoa de alguma forma. Mas às vezes você não quer fazer aquilo, mas você faz para agradar os outros. E eu tô falando justamente sobre isso, porque tem gente que só faz o que agrada os outros, mas faz tanto o que só agrada os outros, que chega um momento que essa pessoa se cansa de fazer o que agrada os outros e ela fica rebelde. Ela se revolta, porque no fundo ela passou anos e anos só fazendo o que ela não queria fazer, sabe? Às vezes uma sinceridade mínima que seja de você dizer, não quero fazer isso, sabe? Não estou a fim de fazer isso. Se respeitar, porque nós temos que respeitar o nosso limite. E Jesus, ele foi bom, ele foi
paz nessa terra, calma, ele trouxe tranquilidade, ele era sábio, mas quando precisava dar uma resposta, quando precisava fazer o contrário do que os outros queriam, ele fazia, porque ele não estava aqui para agradar ninguém, ele estava aqui para cumprir o que Deus queria que ele cumprisse nessa terra. Ele estava aqui para honrar o nome do Pai, e em muitos momentos você desonra o nome do Pai, você desonra Jesus que você diz servir, para poder agradar os seus irmãos, para poder agradar os seus amigos que querem que você faça tal coisa. Às vezes você começa a fazer uma coisa que Deus nem te pediu para fazer, mas porque os outros te dizem que você deve fazer, você acaba fazendo. E aí os outros ficam felizes, todo mundo fica soltando fogos, mas você fica infeliz, porque você não está fazendo o que Deus te pediu para fazer, porque você não está fazendo algo que te deixa feliz. Fazer a obra de Deus, inclusive, é algo que não pode ser pesado para você. Tem que ser leve, sabe? Fazer a obra de Deus tem que ser algo leve na sua vida. Não pode ser algo que tire a sua paz. Porque se isso pesa na tua vida, não está sendo bênção na tua vida. Muito pelo contrário. Você precisa entender o teu limite e fazer aquilo que te faz feliz. E eu sei, cara, que nem sempre você vai fazer só o que te faz feliz. Talvez você tenha que ir para o seu trabalho mesmo que você não queira, porque você precisa trabalhar e precisa receber o seu salário, porque é necessário trabalhar. Enfim, por N motivos. Eu sei que nem sempre a gente vai fazer só o que nos faz felizes, mas nós precisamos entender que quando for possível, por favor, diga que você não está a fim de fazer determinada coisa, seja sincero com você mesmo, diga, responda como deve ser respondido, não de maneira bruta, não sendo grosso com os outros, mas sendo sincero consigo mesmo, porque se respeitar é se amar. E para você amar o seu irmão, você precisa entender o seu limite. Porque senão você vai passar uma vida inteira fazendo tudo que o outro quer que você faça, mas não faz nada do que você quer fazer. Não faz nada do que Deus te pediu para fazer, porque você está perdido, tentando agradar pessoas, quando o que Deus quer é que você agrade o coração dele. É só isso que ele quer. Porque quando você agrada o coração de Deus, às vezes seu coração pode ficar meio que, poxa, Senhor, eu queria que fosse diferente, mas Deus logo vai te dando calma, paz e a certeza de que você está no caminho certo. Agora, quando você faz algo para agradar o coração dos outros, você fica infeliz, cara. E aí? O que essa infelicidade vai trazer para a tua vida? Sabe, dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, preocupação, estresse. Você não vai ter tempo para fazer uma coisa que você gosta, você não vai ter um momento livre, você não vai ter um momento de paz, de lazer, onde você pode se exercitar, porque você só tá com a agenda cheia, fazendo milhares de coisas que te desagradam, que no fundo não te fazem feliz. Então, tô falando principalmente pra mim, tá bom? Eu tenho essa mania de querer agradar os outros, mas depois eu quebro a cara, porque eu não agradei a pessoa, não me agradei e no fim das contas foi só perda de tempo. Então, o que eu quero te dizer, o conselho que eu te deixo nesta manhã é exatamente essa. Jesus era sincero, tá? Jesus, quando era questionado, ele não ficava passando a mão na cabeça de ninguém, embora fosse amor, e ele é amor. Ele é amor, mas ele não ficava passando a mão na cabeça de ninguém. Ele não ficava falando pra agradar coisas bonitas e pra que elas, sabe, agradassem o coração daquelas pessoas. Não, ele dizia a verdade. Então eu te passo isso nesta manhã. Seja sincero com você. Não seja grosso com os outros, tá? Porque quem fala tudo que quer, tá? Quem tem a boca grande demais, no fundo é uma pessoa sem educação. Mas seja sincero. Se respeite. Respeite o seu limite. E leia mais a palavra de Deus, porque Jesus tem muito a nos ensinar. Amém? Que Deus te abençoe.